Olá, meus amigos, minhas amigas e ouvintes deste áudio. Estou aqui trazendo mais uma meditação na Palavra do Senhor. Que este momento de meditação seja absorvido com fé, com esperança, com amor, para que o Senhor opere em nossas vidas, para que o Senhor faça milagres, prodígios e maravilhas em nossa vida, para que o Senhor abunde nas nossas vidas de tal forma que a nossa fé seja inabalável. Então, o título dessa meditação que estou trazendo para os ouvintes se intitula Viverei o meu milagre. Sim, meu povo, meus irmãos, irmãs e ouvintes deste áudio. O Senhor opera milagre todos os dias nas nossas vidas. Nós é que não enxergamos. Nós temos uma visão míope espiritual. Nós sofremos de miopia espiritual e não enxergamos que cada dia que amanhece, nós abrimos os nossos olhos, um milagre já aconteceu. Você acordou e a vida para você continua. O milagre da vida mais uma vez aconteceu e assim por diante. Quantas e quantas vezes por dia, durante o dia, enquanto trabalhamos, enquanto realizamos projetos, enquanto estamos a caminhar para alguma coisa, algum lugar, ou então enquanto dormimos no nosso leito, o Senhor está trabalhando, o Senhor está nos dando livramentos. Tudo isso são milagres poderosíssimos que o Senhor nos concede, nos livrando e guardando de todo mal, dioturnamente. E muitas vezes nós não paramos nem para agradecer, nem nos lembramos que Ele existe, né? Então, vamos viver e entender cada milagre que o Senhor nos concede. Vamos agradecer por cada milagre que o Senhor todos os dias faz nas nossas vidas, né? Eu tenho aqui como texto base a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 29 ao 31. Aqui fala de que os apóstolos estavam num barco, pescando, passaram a noite e não pescavam nada, não conseguiram pescar nada. E de manhã, quando estavam retornando para a terra, eles ouviram e viram uma pessoa caminhando sobre as águas, em direção a eles. Eles ficaram com medo e gritaram, né, apavorados. Então Jesus disse: sou eu. Então eles reconheceram que era o Senhor Jesus, né? E ali, movido pelo impulso, pela fé, Pedro se aventurou a ir na direção de Jesus, que em seguida começou a afundar, né? Então o texto diz assim: Jesus, olhando para ele, disse: venha. Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, na tempestade que estava acontecendo, ficou com medo e começou a afundar, né? Quando começou a afundar, ele gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Então, meus amados, a nossa fé é muito importante para a gente prevalecer nesta terra dos viventes, né? Para isso nós temos que ter dedicação na nossa vida espiritual, prontidão, para que vençamos os problemas do dia a dia, os transtornos, as lutas, as provas do dia a dia, né? E, como eu disse, a fé faz a gente sempre prosseguir na direção de Deus, e a nossa ação será determinante para que nossos sonhos e milagres do Senhor e projetos se concretizem em nossas vidas. Então é isso. Enquanto a fé nos faz prosseguir, as nossas ações são determinantes para que tudo aconteça segundo a vontade de Deus
segundo o propósito de Deus, né? Muitas vezes, eu e você acabamos agindo como Pedro. Vemo-nos em situações nas quais o que enxergamos com os olhos físicos naturais não sustenta a nossa fé e acabamos cometendo erros. Isso acontece quando nos distraímos e desviamos o nosso olhar de Jesus. Alguns momentos na vida, a dúvida, toma conta, a dúvida e o medo toma conta do nosso coração e o desespero parece nos sufocar. Não é mesmo? É assim que acontece no dia a dia, quando a gente se depara com uma situação bem difícil. E justamente isso acontece quando observamos os ventos contrários a nós, né? Assim como Pedro fez. A boa notícia que nós temos é que Deus nunca nos abandona e nunca nos deixa. Ele sempre estará conosco, né? Como esteve ali com Pedro, pronto para estender as mãos e nos resgatar das tempestades da vida. Algo que me ensina muito é o fato de que Pedro teve ousadia para andar sobre as águas, mas não para permanecer nelas, ou seja, desviou a sua atenção, o seu olhar para os problemas da vida, para as circunstâncias, e quando isso acontece nós começamos a naufragar. Ou seja, é preciso ter fé não apenas para dar o primeiro passo, mas durante todas as etapas do processo em nossas vidas. Quando Deus Pai quer confiar algo grande a nós, Ele primeiro permite que passemos por um processo, porque nós somos forjados nos calor da batalha. Não é isso? É exatamente nesse momento que temos nossa fé trabalhada e aprendemos a viver na dependência completa do Senhor. Pedro teve fé para dar o primeiro passo, mas não o suficiente para ir ao encontro de Jesus. Não foi assim que aconteceu? Pois é, temos que ter muito cuidado para não incorrer no mesmo erro que Pedro. Ou seja, não permita que o medo o apavore e o paralise, afastando você do milagre, do propósito que Deus tem para você. A solução sempre será você confiar e manter os olhos fixos em Jesus. O Salmo 46, versículo 1, está escrito que Deus é nosso socorro bem presente na angústia e na dor, né? E talvez o desespero tenha tomado conta do seu coração neste momento de lutas e provas, e você fica abatido, e com isso você esteja afundando na fé, na falta de confiança em Deus. Hoje seus olhos serão abertos ouvindo essa mensagem. Espero que você abra seus olhos e passe a confiar plenamente no Senhor, pois só Ele é capaz de transformar a nossa realidade, né? Só Ele é capaz de nos socorrer, né? E Jesus está com as suas mãos estendidas e sempre estará para nos tirar da condição ruim, do momento ruim, da circunstância ruim. Mesmo que o processo seja difícil e tudo pareça estar contra você, saiba que Jesus é a sua segurança e a solução para toda a sua vida, né? Então, seja dedicado na sua vida, lendo a palavra do Senhor, orando ao Senhor, se consagrando ao Senhor, com jejum e orações, e reflita comigo sobre isso, né, que acabamos de transmitir. Há planos em nossas vidas que não avançam justamente por causa de uma estagnação ou procrastinação nossa, não é assim? Ou seja, compreenda que o passo de fé é nosso. Nós temos que dar o primeiro passo para que então Deus coloque o chão. Não fique parado, não fique estagnado. Então faça
deste dia em diante em que ouviste essa mensagem, faça disso o início da sua jornada com Deus, que será recompensada pelo seu esforço e pela sua dedicação. Se a sua motivação está correta, e em Deus sempre estará, simplesmente avance confiante de que a bondade de Deus nos seguirá. Porque está escrito na sua palavra: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pois o Espírito Santo do Senhor está conosco. Ele foi para o céu, mas enviou o Consolador amado, o Espírito que está sempre conosco. E esse Espírito ele será resgatado, será também retirado quando Jesus voltar e recolher os seus escolhidos, os seus dedicados, aqueles que foram fiéis, aqueles que não desvaneceram, mas prevaleceram na presença do Senhor, confiantes, né? O Espírito Santo irá junto. Mas até lá, ele está conosco. Então só nos resta confiar, só nos resta obedecer, só nos resta andar no centro da vontade de Deus, cumprindo seus mandamentos, fazendo toda a sua vontade, porque os seus estatutos é para o nosso bem, é para nos levar até Ele e nos levar ao equilíbrio também. Porque eu sempre digo, o Evangelho, as boas novas de salvação, é um código de ética universal, que além de nos salvar, também nos leva para o equilíbrio, nos faz sensatos, nos faz dedicados e confiantes no Senhor. Pensem nisso, mas pensem mesmo que não fique só nessas palavras, que sejam praticantes, que coloquem tudo em prática que foi ouvido aqui neste áudio. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos livre e guarde todo o mal, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.